A história começa com o casamento da nossa protagonista com um homem que ela nem sequer tinha visto ainda. Enquanto ela descia as escadas, era possível ouvir os elogios pela sua elegância e beleza dos convidados ao seu redor. E cá entre nós, elogios mais que merecidos, né? Que mulherão! Enquanto ela descia as escadas em direção ao seu futuro marido, ela fica surpresa porque, na verdade, ela já o conhecia. Seu nome é Cassian Ternilgan, o arquiduque do Império do Norte. A protagonista fica em choque porque ela acha que foi enganada. Então voltamos 3 meses atrás em uma festa de máscaras do Império do Oeste, onde vemos nossa protagonista se esgueirando para não ser vista, porque ela estava com uma ressaca braba por ter bebido com o grupo de cavaleiros na noite passada. Ela nem iria na festa se não tivesse sido obrigada pela sua mãe. Por ter bebido muito e estar de ressaca, ela quer evitar se encontrar com sua mãe para não ser repreendida por ela. Ela até escuta algumas pessoas fofocando sobre não terem visto ela na festa e dizem que sua mãe estava procurando por ela e que estava muito zangada. Ela já imagina sua vida virando um inferno se fosse pega pela sua mãe. Ela precisa encontrar o imperador e rápido antes que sua mãe a veja. Olhando ao redor, ela decide subir ao 3º andar em busca do imperador, escalando com uma facilidade impressionante, como se fosse nada. No entanto, ela não esperava encontrar alguém lá. Cassian, o futuro esposo de nossa protagonista. Ao deparar-se com ele, ela leva um susto, pois não imaginava encontrar alguém ali. Ela até se perdeu em pensamentos enquanto o observava. Eu não julgo com um homão desses, qualquer um, né? No entanto, logo percebe que não pode perder tempo e parte rapidamente. Os guardas se aproximam e perguntam se algo aconteceu, pois ouviram um barulho. Mas Cassian informa que está tudo bem, era apenas uma adorável gatinha de rua. Eu acho que Cassian já está apaixonado. Ele só não sabe ainda. Enquanto prossegue em sua busca pelo imperador, nossa protagonista encontra uma máscara, ousadamente a pega e sai de fininho para longe. Finalmente, ela encontra o imperador do Império do Oeste, Siquelion IV, revelando-se também ser seu tio. Ao se aproximar para cumprimentar o imperador, ela cruza o caminho de sua mãe, que está em uma conversa com outra mulher, perguntando se ela viu sua filha, ameaçando arrastá-la até a festa caso a ela não comparecesse. Aqui descobrimos o nome dela, Rosalia Brilch. Testemunhando essa cena, nossa protagonista fica chocada e desesperadamente sai correndo como se sua vida dependesse disso. Por coincidência, ela corre na direção do mesmo local para onde sua mãe estava indo com sua amiga. Ela entra em uma sala com a porta aberta, tentando se esconder. Porém, sua mãe fica desconfiada e vai atrás para descobrir quem entrou correndo. Quando nossa protagonista acredita que será descoberta, Cassian aparece para salvar o dia, cobrindo-a com sua capa e dizendo: "Então, minha gatinha de rua estava aqui. Que homão da porra!" Ela olha para ele e reconhece que é o mesmo homem que havia visto anteriormente. Ele pede que ela não faça barulho, enquanto Rosalia se aproxima e se desculpa, dizendo que não sabia que havia alguém naquele local. Cassian responde que não há problema algum. Rosalia pergunta se há alguém escondido ali. Cassian menciona que sua parceira é muito tímida. Ela compreende e se desculpa por atrapalhar a diversão deles. Ela sai conversando com sua amiga, pensando que se tratava de outra pessoa. Nossa protagonista sente um alívio imenso por não ter sido descoberta. Cassian pergunta se ela encontrou o que estava procurando. Nossa protagonista não compreende a pergunta, e ele comenta que ela parecia mais uma intrusa do que qualquer outra coisa. Ela questiona por que ele não a entregou ao guarda se ele acreditava que ela era uma intrusa. Cassian, olhando profundamente em seus olhos, diz que ela é interessante. Clima de tesão entre os brothers. Ela sente vergonha e se pergunta quem é ele. Talvez seja um estrangeiro? Só sei que ela corou. E a regra é clara. Se corou, há uma faísca romântica tornando-os meu casal preferido. Cassian comenta que ela parece uma gatinha de rua. Uma gatinha de rua? É porque eu estava pulando as coisas antes. Ela pergunta. Ele confirma com um sorriso. Antes que ela possa dizer algo, ela sente uma forte náusea devido à ressaca e precisa se apressar para sair dali o mais rápido possível. Antes de partir, ela expressa sua gratidão pela ajuda recebida e promete recompensá-lo por isso. Ela entrega seu brasão para ele e parte.
Uma outra pessoa chega ao local e informa que o imperador estava esperando por Cassian. Curiosa sobre o que ele estava segurando, ela pergunta, e ele responde que era a retribuição de uma gatinha de rua. O cara não entendeu nada. É relatado que o Império do Oeste estava se tornando cada vez mais rico e próspero em comparação ao Império do Norte, lugar de onde Cassian tinha vindo. E tudo isso era possível graças a uma pessoa em especial. O Mestre da Espada, responsável por proteger o Império, é mencionado na história como uma posição alcançada por apenas algumas centenas de indivíduos ao longo dos tempos. Esses mestres sempre foram os salvadores do Império do Oeste, impedindo grandes catástrofes e destruições. Cassian, ao falar com o Imperador, revela que veio do Norte com o objetivo de conhecer o Mestre da Espada. O Imperador, indignado, comenta que essa pessoa não tem um pingo de vergonha, pois nem sequer compareceu à festa mesmo após ter sido convocado. Nesse momento, descobrimos que um rumor se espalhou apontando nossa protagonista como a Mestre da Espada. O imperador até considera que, se revelar a verdade, a mãe dela ficará furiosa, pois ela teme que ninguém aceitaria se casar com nossa protagonista após descobrir esse fato. Quando Cassian olha para baixo, ele percebe que a protagonista foi descoberta por sua mãe e dá uma risada, comentando que, afinal, ela foi pega. Em seguida, o imperador expressa seu interesse em saber sobre os planos de casamento de Cassian, questionando se ele já encontrou alguém que desperte seu interesse. Cassian fica perdido em pensamentos, lembrando-se de que até mesmo essa festa tinha a intenção de socializar e encontrar sua futura parceira para se casar. O imperador afirma que qualquer jovem senhorita estaria adequada e que ele é livre para contar caso tenha encontrado alguém que lhe interesse. Então, Cassian recorda-se do que nossa protagonista disse sobre recompensá-lo e apresenta o brasão que ela deixou com ele ao imperador, declarando que deseja se casar com a dona desse brasão. O imperador fica chocado ao ver o brasão, pois ele sabe de quem pertence. Aqui descobrimos o nome da nossa protagonista, Arne Brilt. Cassian afirma que vai se casar com a dona daquele brasão. No auge do poderio militar do Império Ocidental, ergue-se a figura heróica e majestosa, a capitã da renomada Ordem do Dragão Dourado, cujo nome é aclamado por todos. Essa pessoa notável é ninguém menos que eu mesma, Arne Brilit. Sou a mestra da espada, venerada por todos com respeito e admiração. Peço desculpas novamente pela aparente aleatoriedade da introdução anterior no início do capítulo. No entanto, permita-me avisar que nossa protagonista é uma mulher de poder inigualável e dona da porra toda. Começamos vendo a mãe da nossa protagonista tentando convencê-la a aceitar seu casamento. Enquanto tenta ignorar o que sua mãe está dizendo, ela avalia se deveria simplesmente fugir e saltar pela janela. A mãe, como se lesse sua mente, a adverte para nem sequer cogitar em escapar, pois hoje há um pretendente, um conde de um país vizinho. A mãe destaca que todas as pessoas da sua idade já estão casadas e que o amor é algo maravilhoso. Ela deveria tentar. No entanto, nossa protagonista não aprecia nem um pouco a ideia. Filha, você sabe como as pessoas a chamam? Ela prontamente responde: a grande mestra da espada? A mãe nega, então ela arrisca: a heroína nacional? A mãe novamente a corrige, e então ela reflete por mais um instante e pergunta: cachorro louco? Nesse momento, sua mãe fica irritada e repreende-a, afirmando que não se trata apenas disso, mas sim de cachorro louco do Império. Curiosamente, nossa protagonista até que gosta do apelido. A mãe revela que conversou com alguns pretendentes, mas todos relataram que ela os espancava, como se fosse uma brincadeira, deixando-os traumatizados. Nossa protagonista responde que eles eram fracos demais. No entanto, mesmo sendo a mestra da espada, ela não conseguiu desviar do tapa de sua mãe, pois esta possui um poder secreto chamado Eu Sou Sua Mãe. Sua mãe se senta e confessa estar doente e cansada, expressando apenas o desejo de que sua filha seja amada, vulgo chantagem emocional. Nossa protagonista considera o casamento mais uma obrigação do que qualquer outra coisa, pois acredita que todas as pessoas têm o direito de buscar a felicidade à sua própria maneira e de formas diversas. Ela questiona sua mãe se está equivocada nessa visão. Sua mãe concorda e afirma que ela pode viver como quiser.
Se encontrar felicidade dessa forma, ela irá permitir. No entanto, sua mãe não vai ignorar o fato de que sua filha não se relaciona com ninguém. Inclusive, até mesmo Sua Majestade, o Imperador, ficou preocupado com isso e selecionou um candidato. Quem? Então, quem é esse candidato do qual você tanto fala? Sua mãe revela que é o Grande Duque de Ternugen, do Império do Norte. Dizem que ele será o primeiro a se casar de sua terra natal. Nossa protagonista fica surpresa, pois além de terem encontrado um pretendente, ela se casaria com alguém de um país estrangeiro. Sua mãe afirma que nenhum homem em perfeito juízo em nosso território aceitaria se casar com ela. Nossa protagonista recusa-se e questiona por que deveria se casar com alguém que sequer conhece. Sua mãe diz que não há ninguém que ela conheça que a aceitaria. Sua mãe incentiva-a a dar uma chance e conhecê-lo antes, pois quem sabe ele seja uma pessoa interessante. Aliás, ele é muito atraente, caso você não saiba. Não seria maravilhoso que seu marido fosse extremamente bonito? Nossa protagonista sente-se envergonhada e até se arrepende de ter mostrado interesse em conhecê-lo por pedido de sua mãe. 3 dias depois, mamãe acredita que será um casamento maravilhoso. Uma semana depois, sabe, ele vem de uma família extremamente respeitável e é um excelente partido, muito talentoso. 2 semanas depois, filhota, considere isso como o último favor que sua mãe lhe pede, por favorzinho. Finalmente, vencida pela insistência de sua mãe, ela se rende e concorda em encontrá-lo. Chega o dia do encontro e nossa protagonista está deslumbrante, a ponto de eu mesmo me casar com ela imediatamente, sem pensar 2 vezes. Ela fica pensando que, ao se casar, terá que viajar para o norte e fica preocupada em acabar perdendo a sua liberdade. Por outro lado, sua mãe está radiante de felicidade, afirmando que sua filha é a mulher mais linda do mundo. E ela está coberta de razão. Sua mãe diz que é hora de se encontrar com seu pretendente. O que ela não sabe é que nossa protagonista tem um plano. Ela fará de tudo para fazer com que esse pretendente se recuse a se casar com ela, mesmo que para isso ela precise dar uma surra nele. Confesso que descobri um lado meu que ficaria muito feliz se ela me batesse. Então elas vão até o salão onde será o encontro. Ela pergunta se sua mãe ficará com ela durante o dia todo. Sua mãe responde que sim, e diz que seu pai está a caminho como nosso secretário. Nossa protagonista já suspeita que estão buscando seus próprios interesses às suas custas, embora tudo isso possa resultar em um futuro catastrófico. Enquanto sua mãe se distrai conversando com a empregada sobre a decoração, nossa protagonista dá início ao seu plano. Ela abre a janela e tenho certeza de que, em sua mente, ela está sendo super discreta. Ela dá uma olhada para fora e pula. O sentido aranha de sua mãe junto do barulho chama sua atenção, percebendo que sua filha acabou de fugir. Então sua mãe solta um grito, e aqui vemos que se ela pegar nossa protagonista, ficaremos sem capítulos futuros. Do lado de fora, nossa protagonista olha ao redor e encontra uma bela carruagem. Ela corre em direção a ela para pedir uma carona. Quando ela abre a porta, eles se encontram novamente, como se fosse o destino ou apenas parte do roteiro mesmo. Eles ficam se olhando e então ele diz: "Me encontrei com um gatinho fofo novamente." Ela não entende o que ele quis dizer, então ele apenas sorri. Nesse momento, nossa protagonista percebe que a morte está se aproximando e rapidamente entra na carruagem, como se sua vida dependesse disso. Cassian fica olhando em silêncio. Deve estar babando na gata que acabou de entrar. Nossa protagonista se desculpa por entrar apressadamente e pede para que ele saia daquele lugar. Cassian brinca, dizendo que parece que ela está fugindo de um casamento e sugere que, se ela quiser, ela pode usá-lo como uma desculpa. Ela se pergunta por que ele está a ajudando novamente. Será que ele é um pobre artista tentando ganhar algo em troca? E na verdade ele quer algo sim... ela, no caso. Cassian garante a ela que não precisa se preocupar, que ele não quer nada em troca. Nossa protagonista conclui que ele gosta apenas de conversar e diz que, nesse caso, irá usá-lo. Ele responde que será um prazer. Então, ela propõe que, apenas por hoje, ele seja seu amante. Cassian responde com um sorriso no rosto, dizendo que será divertido. Ela pergunta para onde estão indo e ele responde que é um encontro. Ela não entende. Então ele explica que, como ele é o seu amante, é normal estarem em um encontro. Ele até menciona que seria bom, pois muitas pessoas os veriam juntos. Ela se sente incomodada por saber que várias pessoas os veriam. Mas ele argumenta que, dessa forma, todos falarão sobre eles e pensarão que ela já tem alguém, evitando assim o casamento indesejado.
Ela fica convencida e acredita que, com isso, seu casamento não irá acontecer. Mal sabe ela que está indo a um encontro com seu futuro marido. Agora fiquei curiosa para saber qual será sua reação quando descobrir. Parando para comer, Cassian menciona que ela vai experimentar uma sobremesa muito famosa, embora nossa protagonista saiba mais sobre campos de batalha do que sobre sobremesas. Algumas mulheres os veem juntos e ficam encantadas ao ver nossa protagonista. Elas se perguntam se o homem ao lado dela é seu namorado e pensam em como se apresentar. Percebendo isso, Cassian decide agir e, observando nossa protagonista enquanto ela come, pergunta se ela sabe a maneira mais rápida de fazer com que todos percebam que são amantes. Ela não entende, então ele estende sua mão e tira os restos de bolo que ficaram ao lado de sua boca e come, afirmando que o bolo é realmente delicioso, como dizem os rumores. Com um sorriso no rosto, ele explica que essa é a maneira mais rápida de fazer com que todos acreditem que eles são amantes, enquanto todos os outros os observam com inveja do que acabou de acontecer. No entanto, nossa protagonista não entendeu nada do que acabou de ocorrer. Nossa protagonista agradece pelo passeio, e Cassian expressa sua felicidade em saber que conseguiu ajudar. Ela comenta que, como era um encontro, não esperava que fosse tão divertido, mas acabou sendo mais divertido do que imaginava. O mais importante é que agora há um rumor se espalhando sobre ela ter estado com outro homem. Ela agradece pela ajuda e afirma que irá recompensá-lo quando surgir a oportunidade, pois tem plena certeza de que, depois desse encontro, seu casamento está acabado. Cassian agradece por ela mencionar a recompensa e questiona por que ela detesta tanto a ideia de se casar, considerando que nem conheceu seu pretendente. Ela responde que seus pais são impacientes e insistem em vê-la casada. Além disso, ela chegou a buscar ajuda com sua irmã, que já é casada. Sua irmã comentou que, por ser o arquiduque do Império do Norte, ele provavelmente já teria se casado antes, e mesmo assim ainda pretendia se casar com a nossa protagonista. Isso levanta suspeitas de que algo ruim poderia vir disso. Se por acaso ele não tivesse defeitos, certamente teria um amante. Caramba, se fosse para dar esse conselho, ela deveria ter ficado quieta, mais atrapalhou do que ajudou. Ela afirma que se outra pessoa concordou em se casar com ela, algo deve estar errado, e é irritante ter que viver com um estrangeiro. Com toda a convicção, ela reafirma: definitivamente não irei me casar com um estrangeiro. Cassian, coitado, ouve diretamente de sua futura esposa todas essas palavras duras, sendo tratado como um irritante. Fica sem palavras diante da situação, pois nunca havia sido tratado assim antes. A única coisa que ele consegue dizer é que espera que os desejos dela se tornem realidade. O rumor de que nossa protagonista estava envolvida com um amante começa a se espalhar e chega até o imperador. Ela tem certeza de que, com esse rumor circulando, seu casamento será cancelado. Nossa protagonista fica chocada ao ouvir sua mãe dizer que estava feliz por ela ter ido a um encontro com outro homem por conta própria, algo que nunca havia acontecido antes. Sua mãe estava tão contente que até concordava caso ela quisesse se casar com seu amante secreto, desde que ela realmente o amasse. A protagonista fica incrédula ao ouvir isso, sem acreditar que sua mãe estaria apoiando essa ideia. Sua mãe continua, dizendo que o arquiduque até mencionou que não se importa com os escândalos dela, o que indica que ele deve ser um rapaz adorável. Ela ainda completa dizendo: mamãe não quer alguém poderoso, está bem com qualquer um, desde que se case. Nossa protagonista fica sem saída e decide apenas falar o que pensa. Com um grito, ela diz: eu realmente não quero me casar. Sua mãe fica assustada e senta-se. Ela diz que se a protagonista se casar e viver com ele por 3 meses, e mesmo depois desse tempo, ela ainda tiver o mesmo pensamento, ela pode se divorciar e voltar para casa. Em troca, ela terá que viver uma vida tranquila. Se mesmo depois disso ela quiser se divorciar, sua mãe nunca mais pedirá para que ela se case novamente. Nossa protagonista pensa que 3 meses passam voando. Ela acredita que consegue suportá-lo por esse tempo e, então, aceita a proposta de sua mãe. Com uma expressão séria, sua mãe diz que ela precisa prometer não bater em ninguém, nem matar, e muito menos mandá-lo pelos ares. Ela responde que não tem certeza, mas vai tentar com todas as forças. No entanto, em seus pensamentos, ela apenas considera que, no pior dos casos,
poderia matá-lo e voltar o mais rápido possível. Meu Deus, onde o Cassian foi se enfiar? Então, a notícia do casamento da nossa protagonista se espalhou. Alguns soldados protestaram, pois perderiam uma força militar enorme para o recrutamento estrangeiro. Em que diabos o imperador estava pensando quando aceitou isso? O imperador se esquiva da pergunta e diz que honrará nossa protagonista com a maior condecoração possível no Império Ocidental, o título de princesa. Todos ficam surpresos, e ele completa dizendo que ela é o futuro do Império Ocidental. Nossa protagonista acha que isso foi excessivo demais e está se sentindo pressionada. Por outro lado, no Império do Norte, algumas mulheres estão falando sobre o casamento de Cassian. É possível perceber que uma delas não gostou nem um pouco dessa notícia. Já consigo ver que ela será a chata que vai se meter com nossa linda rainha, dona da porra toda. Elas dizem que Cassian é o filho de um imperador, o segundo na linha de sucessão ao trono, e o homem número 1, com quem todas as mulheres desejam se casar, superando até mesmo o príncipe herdeiro. A posição de arquiduquesa pela qual todas as jovens nobres sonhavam desapareceu. Isso mesmo, chorem. Minha rainha está chegando, e ai de quem achar ruim. Apesar do alvoroço tremendo que ocorreu no Império do Norte sobre o casamento, Cassian, que estava envolvido, permanecia calmo e tranquilo. Ele pergunta se há alguma outra informação, e seu assistente responde afirmativamente. Cassian pediu ao seu assistente que reunisse informações sobre a família da protagonista, pois ele sentiu que havia algo errado quando ele mostrou o brasão para o imperador. Seu assistente descobriu algo interessante e Cassian logo pede para que ele conte tudo. O assistente revela que há um encrenqueiro na família da protagonista, apelidado de Cachorro Louco do Império. E a razão pela qual é difícil obter informações sobre a família da protagonista é por causa desse tal Cachorro Louco. Cassian pergunta o que exatamente esse Cachorro Louco fez para ganhar esse apelido, e seu assistente responde que, de acordo com os rumores, se alguém cometer algum erro, ele será golpeado violentamente até a morte. Cassian fica incrédulo, incapaz de acreditar que sua futura esposa e esse homem tão violento estejam na mesma família. Ele se pergunta se esse é o motivo pelo qual ela estava tão tranquila ao entrar na carruagem. Ele sorri e pensa que será interessante. Seu assistente anuncia que o dirigível está chegando. Cassian se levanta e espera que, quando ela o ver novamente, ela tenha uma expressão divertida. Voltando para a protagonista, vemos que sua empregada, Eva, comenta que o dirigível está pousando e pontua que nossa protagonista não pode matar ninguém. Nossa, será que ela é tão pavio curto assim? Estou curioso para ver como ela vai lidar com os figurantes invejosos. Eva diz que ela não pode golpear as pessoas só porque não gosta delas, especialmente com espadas. Ela não pode agir assim o tempo todo. Deve sorrir e falar docemente e atuar com elegância. Nossa protagonista se pergunta o que Eva pensa dela ao dizer todas essas coisas. Eva a chama e pede para ela agir como praticaram antes. Então, nossa protagonista segue em direção à felicidade, em direção ao seu futuro marido. Bem-vinda, Sua Alteza Arne. Estava esperando por você, diz Cassian, arquiduque de Ternugen. Voltamos a nos encontrar. Arne percebe que, na verdade, o homem que estava na carruagem era seu pretendente e acha que tudo não passava de uma enganação. Ela se vira, chama por Eva e diz que vai voltar. No entanto, Cassian a interrompe e diz que ela tem a obrigação de pagar um favor a ele. Ela, com um olhar feroz, faz com que Eva grite com todas as forças. Seja cuidadoso com Sua Alteza. Sua Alteza, a princesa, é muito delicada. Por favor, trate-a como se fosse de cristal. Nossa protagonista fica sem entender nada, mas, na verdade, Eva salvou a pátria, pois com aquele olhar ela ia matar alguém. Suas empregadas a procuram desesperadamente, dizendo que é perigoso sair sozinha, que ela não pode se expor ao sol forte, pois poderia fazer mal para sua pele delicada como porcelana. Ela se pergunta como as coisas acabaram assim. Cassian observa da janela e se pergunta como diabos ela chegou até ali. Ele realmente sente que adotou uma gatinha em vez de uma esposa. Nossa protagonista sente que alguém a está observando, mas não consegue identificar quem é. Decidindo não arriscar ser vista, ela decide descer antes que alguém a veja. Suas empregadas ainda estavam procurando por ela, e ela se esconde. Quando ela estava prestes a sair,
Cassian aparece atrás dela, assustando-a. Ela pergunta desde quando ele estava parado ali, e ele responde que acabara de chegar. Ela se pergunta por que ele era tão silencioso. Ela fica encarando-o e se pergunta se ele a tinha visto pulando da árvore. Cassian pergunta se ela gosta muito de fazê-lo. Ela não entende a pergunta, e ele responde que ela deve gostar muito do rosto dele, pois estava encarando-o por um longo tempo. Ela fica sem jeito, enquanto ele acha divertido incomodá-la. Em seguida, ele pergunta como ela está se sentindo ao conhecer seu improvável parceiro de casamento. Ela responde que não é tão ruim quanto pensava, e Cassian pergunta a ela sobre o que exatamente ela está falando. Ela disfarça e fica pensando que não acredita que se equivocou sobre ele. Ela pensa em perguntar se ele tem uma amante, mas ao olhar para ele, decide não dizer nada. Cassian, com um sorriso encantador, pergunta se ela estava pensando em algo diferente enquanto o encarava. Nossa protagonista fica envergonhada e questiona onde aprendeu palavras tão ousadas. Ela ressalta que eles nem estão casados ainda. Cassian responde, afirmando que em breve estarão casados, e pega sua mão. Ele diz que já é tarde demais para fugir, e a beija. Minha Nossa Senhora, quase dei um grito aqui. Socorro! O castelo de Ternugen estava agitado como nunca antes. Havia um motivo para toda essa turbulência. Hoje era o dia do casamento do senhor do castelo. Eva, em lágrimas, não consegue acreditar que finalmente a nossa protagonista vai se casar. Ela lamenta que a duquesa Rosália não possa testemunhar isso. A protagonista responde, dizendo que Eva fala como se sua mãe estivesse morta, mas ela está ali, presente, assistindo a tudo através da esfera mágica. Rosália expressa seu desejo de estar fisicamente com sua filha para presenciar o casamento. Nossa protagonista responde que sua mãe estará presente de qualquer maneira, mesmo que seja através da esfera mágica. Ela menciona que até Sua Majestade estará assistindo ao casamento, mas fica chocada ao saber que ele foi para o Império do Norte para testemunhar pessoalmente. Ela começa a ficar preocupada, pois seus planos envolvem se divorciar após 3 meses, e não sabe como lidar com a presença do imperador durante esse período. As empregadas anunciam que os preparativos foram concluídos e expressam sua admiração pela sua beleza. E meu Deus do céu, como pode ser tão linda? Vai virar meu papel de parede do celular. A empregada até comenta que é a noiva mais linda que já viram em toda a sua vida. Perdida em pensamentos, a protagonista ainda questiona a si mesma se deveria mesmo se casar contra a sua vontade, sem amor envolvido. Nesse momento, Rosália, sua mãe, a chama através da esfera mágica e elogia a sua aparência, dizendo que ela está deslumbrante e brilhando ainda mais ao vestir-se adequadamente. Ela fica emocionada, incapaz de acreditar que sua mãe esteja sorrindo dessa maneira. Certo, isso é para fazer minha mãe feliz em primeiro lugar. No salão do casamento, as pessoas se perguntam que tipo de pessoa é a noiva escolhida por Sua Alteza, questionando se foi amor à primeira vista. Até mesmo seu assistente não o conhece tão bem quanto pensava, tentando compreender o que o levou a tomar essa decisão repentina de se casar. Então, as portas se abrem e a noiva e o noivo fazem sua entrada. E devo dizer, é uma visão deslumbrante, caminhando de mãos dadas. Ah, meu coração! As pessoas ao redor ficam surpresas com a deslumbrante beleza da nossa protagonista. E é compreensível, afinal, ela está radiante. Se alguém ousar dizer algo ruim dela neste momento, alguém precisa me segurar, pois irei entrar nesse casamento através da tela do meu computador e meter a porrada em todo mundo. Enquanto isso, nossa protagonista está perdida em seus pensamentos, questionando se essa é realmente a decisão certa. O padre agradece a presença dos convidados em nome dos anfitriões principais e faz a pergunta suprema: a noiva jura amar seu noivo para sempre? Nossa protagonista fica levemente surpresa com a parte para sempre. Ela se pergunta se está tudo bem fazer um juramento tão falso como esse. Envergonhada com a situação, ela diz que jura. Nem parece que seu apelido é Cachorro Louco do Império. Então, novamente, o padre pergunta: o noivo jura amar sua noiva para sempre? Ele prontamente responde que jura. E no momento final, o padre manda a braba. Então podem se beijar em promessa de que seu amor durará para sempre. Ela até leva um susto depois de ouvir isso. Porém, diferente dela, Cassian, pelo visto, já estava esperando por esse momento. Ele remove o véu que está atrapalhando a visão e, chegando bem perto, ele fala: se não quiser fazê-lo, então fuja agora mesmo. Esta é sua última oportunidade. Envergonhada, ela diz que ele mesmo tinha falado anteriormente que era muito tarde para fugir.
Ele dá um sorriso e responde que sim, já é muito tarde. Então, ele a puxa pela cintura e dá um beijo, enquanto os convidados aplaudem. Ela até fica sem fôlego, tadinha, e o padre finaliza dizendo: com isso, declaro que o arquiduque de Ternugen, Sua Alteza Cassian e Sua Alteza Arne são agora marido e mulher. Foi nesse momento que ela percebeu que estava ferrada. O castelo de Ternugen se alvoroçou devido ao banquete de casamento. As empregadas estavam carregando nossa protagonista, com medo de que ela sobrecarregasse seus pés. Ela pensa que pode andar sozinha. Ela não é fraca, porém, de repente, a cena do beijo volta em seus pensamentos, fazendo-a ficar envergonhada e balançando a cabeça para tentar esquecer. As empregadas finalmente param e avisam que Sua Alteza, a princesa, chegou em seu quarto. Ela fica surpresa, pois é muito melhor do que ela esperava. Ela logo se senta na cama para descansar tranquilamente. Enquanto ela pensa no que tinha acabado de acontecer, suas empregadas se retiram do quarto, dando umas risadinhas e desejando uma ótima noite. Ela não entende de primeira, mas logo percebe. É a sua primeira noite com Cassian, e ela diz que não pode ficar ali. Ela olha para a janela e pensa que ser uma mulher que assassinou seu marido no primeiro dia de casamento é demais para ela carregar. Então ela prefere evitar que isso aconteça. Ela abre a janela e calcula onde pode pular sem se machucar. No entanto, Cassian chega com uma expressão brava e pergunta o que ela está fazendo. Ela se assusta e se vira, percebendo que ele estava logo atrás dela e não parecia muito feliz. Ela só consegue pensar que desta vez ela está encrencada. Sem conseguir pensar no que dizer, ela olha para ele com uma expressão de: agora acabou, estou encrencada. Ele pergunta o que ela está fazendo. Ela não responde e pensa que talvez possa fingir um desmaio. Ele pergunta novamente o que ela estava fazendo. Ela responde que apenas queria tomar um ar fresco. Ele rebate: a esta hora, parada no parapeito da janela? Ela fica sem ter o que dizer. E ele, incrédulo, pergunta se ela estava tentando se matar. Ela fica confusa e afirma que de maneira alguma faria algo do tipo. Ela se pergunta se alguém realmente morreria ao cair de uma altura tão pequena. Cassian, com um olhar triste e preocupado, fala que entende. Ela, em pensamentos, sabe que ele entendeu errado, mas não pode contar que na verdade estava tentando fugir para não ter que passar a noite de núpcias juntos. Ele caminha lentamente até ela e estende sua mão. Ela fica sem jeito, mas acaba segurando a mão dele. Então ela desce da janela, olhando para ele enquanto segura suas mãos. Ele a segura e, olhando em seus olhos, fala para ela ter cuidado com seu corpo. Ela fica envergonhada, sem saber o que dizer, pois não queria passar a noite com ele. Minha filha, eu no seu lugar já estaria cavalgando em cima desse homem. Olhando para ela, ele se lembra de que Eva avisou que ela era muito delicada, para tratá-la como um cristal. Enquanto ele a leva de volta para a cama, ela pensa que não tem jeito, vai ter que nocauteá-lo para conseguir passar essa noite tranquila. Ele a chama pelo nome e a pega em seus braços. Ela fica extremamente envergonhada, sem saber o que dizer, e então ele a coloca na cama e a cobre. Ela fica sem entender nada. Então ele fala que ela deve ter tido um dia difícil e precisa dormir para descansar. Ela fica surpresa e se pergunta se está tudo bem apenas dormir, pois esta seria a noite de núpcias. Ele diz para ela não pensar demais e dormir confortavelmente, e então ele sai. Ela fica feliz por ter conseguido o que queria, mas também fica brava por ele ter tratado ela como uma criança. O que diabos é esse sentimento? O casamento era um meio para a aristocracia. A cultura do casamento existe por um propósito, a prosperidade familiar. É por isso que muitas pessoas pensavam que o casamento com o arquiduque Terneuzen seria desse tipo de matrimônio. Até que viram os dois no casamento. Você viu aquilo? A forma como o arquiduque olha para a arquiduquesa, eles estavam pegando fogo. Além disso, a arquiduquesa se ausentou de seu banquete de casamento devido à superproteção de suas damas. Era uma situação inusitada. Algumas pessoas na festa se perguntam se faz sentido que nossa protagonista se ausente em seu banquete de casamento. Eles estão muito preocupados com ela, e há rumores de que o arquiduque pessoalmente expulsou todos os homens que se aproximaram da arquiduquesa. Então acho que o arquiduque se apaixonou à primeira vista, e os mal-entendidos só aumentavam. Mas a verdade é que nossa protagonista estava tranquila, tirando uma soneca em cima da árvore, enquanto Cassian a observava pela janela. Seu assistente, ao ver isso, não consegue entender o que diabos está acontecendo.
Será que isso é amor? E finalmente conhecemos o nome desse assistente. Seu nome é Alan. Cassian diz ter uma pergunta. Alan prontamente responde. Então Cassian pergunta o que significa quando uma noiva tenta se matar na primeira noite de casamento. Alan, surpreso, diz que não sabe, mas talvez isso signifique que ela odeia tanto o casamento a ponto de preferir a morte. Cassian se pergunta se esse é o motivo. Então Alan comenta que o segundo príncipe imperial pediu que ele entregasse um convite. Cassian pergunta se Mackenzie saiu imediatamente depois de entregar a carta. Alan responde que sim e pergunta quando Cassian apresentará suas saudações ao imperador. Cassian responde que o fará em breve. Enquanto isso, nossa protagonista está tranquila e plena, tomando um chazinho enquanto conversa com sua mãe. Sua mãe, extremamente feliz, a parabeniza pelo casamento e comenta que a arquiduquesa de Terneuzen é bem-vinda na capital do norte. Nossa protagonista até se engasga com o chá, que mais parece café. Eva pergunta se ela está bem e ela responde que está tudo bem. No entanto, em seus pensamentos, ela mal pode esperar para destruir essa esfera mágica, custe o que custar. Sua mãe comenta que os Cavaleiros do Dragão Dourado, que serviam nossa protagonista, estão em greve e exigindo que ela retorne. Sua Majestade pediu para nossa protagonista tirar essa ideia da cabeça deles. Ela fica surpresa. Uma greve? Sua mãe conta que o contato com alguns deles já foi perdido e que Sua Majestade se sentiu triste e abandonado, pois nossa protagonista nem respondeu às suas chamadas. Nossa protagonista diz que, se não puder encontrá-los, podem pedir ajuda ao tio Sarno. Sua mãe comenta que ouviu dizer que ela nem cumprimentou o Duque Sarno. Ela responde que estava um pouco ocupada, mas, na verdade, ela queria dizer que não se encontrou com ele porque o considera irritante. Ela se recorda dos cavaleiros que zombaram dela quando souberam de seu casamento. Quando ela os encontrar novamente, ela irá descontar toda a sua raiva acumulada de uma só vez. Uma empregada chega avisando que Cassian havia enviado alguns presentes. Sua mãe comenta que ele é muito romântico e deve gostar muito dela. Nossa protagonista se pergunta se ele está enviando esses presentes por pensar que ela estava tentando se matar na noite passada. De repente, ela avista alguém suspeito entre os arbustos. Ela fica incrédula, sem acreditar no que está vendo, e se pergunta por que essa pessoa está ali. Ela tem a certeza de que eles foram apenas para zombar dela. Vai ser hilário se for isso mesmo. Nossa protagonista não acreditava no que estava vendo e se perguntava por que ele estava ali e não no Império Ocidental. Ela não o convidou para o casamento com medo de que descobrissem que ela era uma cavaleira. Ela pensa que pode estar vendo coisas, talvez tenha se enganado. Mas ao perceber que ele realmente está ali, ela decide que sua prioridade é tirá-lo de lá antes que alguém note. Ela pergunta: "O que você está fazendo aqui? Vaza!" Ele responde que não quer ir embora. "Não quer? Então eu mesma vou te expulsar." Ela retruca decidida. Quando ela se levanta, nossa protagonista nota uma presença atrás dela e vira rapidão para ver quem é. Só que acaba enroscando o salto no vestido e quase caindo, quando Cassian a segura e pergunta se tá tudo bem. Enquanto ela olha para ele, percebe que, assim como da última vez, não conseguiu sentir a presença dele. Ela começa a pensar que Cassian pode ser um cara poderoso. Ela reflete que, como mestra da espada, um mentiroso reconhece outro mentiroso. Cassian pergunta o que ela estava fazendo, enquanto os empregados se retiram do local. Ele percebe algo estranho. Rapidamente, ela muda de assunto para evitar que ele acabe encontrando Crave. Ele pergunta se ela tinha gostado dos presentes, e ela não entende e pergunta: "São aquelas caixas ali?" Ela solta uma risadinha meio sem jeito e diz que sim, ela tinha gostado. Ela ri, achando que tinha convencido ele, mas ele percebe que, na verdade, ela não estava nem um pouco interessada nos presentes. De repente, ele nota algo estranho nos arbustos, e ao focar sua atenção, sua sogra o chama através da esfera mágica, dizendo que consegue vê-lo dali. Nossa protagonista fica sem reação, pois tinha esquecido completamente que sua mãe ainda estava presente. Cassian Terneuzen saúda a duquesa de Brilch. "Meu Deus, filha, você tem sorte de ter um marido tão gato." Envergonhada, ela implora que sua mãe pare de falar essas coisas. Sem perder tempo, Cassian comenta que agora ele entende por que sua esposa é tão bonita, já que puxou a sogra. Rosália diz para sua filha que seu genro não é só bonito.
Nossa protagonista implora para que sua mãe pare de falar. Rapidamente, ela coloca a mão na esfera mágica e desliga, querendo se livrar dela o mais rápido possível. Ela se desculpa, mas Cassian diz que não tem problema e acrescenta que sua mãe é adorável. Ela não entende e se pergunta: adorável? Para mudar de assunto, ela pergunta o que ele está fazendo ali. Afinal, ele não costuma trabalhar nesse horário. Ele pergunta se ela está se sentindo melhor. Ela não entende, mas logo percebe que é por causa do mal entendido da noite anterior. Com um olhar triste, ele pergunta se casar com ele é tão horrível assim. Sentindo-se culpada, ela se pergunta como resolver esse mal entendido. Ele diz que vai ajudar e pergunta por que ela tentou fazer aquilo ontem à noite. Ela responde que está de boa, mas em seus pensamentos se pergunta o que deveria dizer. Será que só falar a verdade resolve? Só que sente muita vergonha para fazer isso. Ela pede para ele não se preocupar com o que rolou. Ele entende e diz que ela pode conversar com ele quando se sentir confortável. Envergonhada, ela se pergunta se vai ter que contar a verdade. Então Cassian diz que está de saída, e no impulso, ela segura ele e pede para esperar um minutinho. Ela conta que, na real, era a primeira noite. Ele não entende, e ela afirma que era a primeira noite e que estava com medo, então foi para a janela para tentar fugir. Em seus pensamentos, ela diz que não está mentindo, porque estava com medo de acabar matando seu marido em sua primeira noite. Cassian, sussurrando para si mesmo, entende que ela tentou fugir porque estava assustada. Ele começa a rir, deixando ela envergonhada, e diz que não acredita como ela pode ser tão fofa. Ele se aproxima e diz que se ela quiser, não encostaria um dedo nela. Ela fica surpresa e pergunta se ele está falando sério. Com um sorriso, ele confirma que será um segredo entre eles. Um segredo só entre a gente? Perdida em pensamentos, ela percebe que ele é misterioso e aparentemente poderoso. Ela precisa saber mais sobre ele. Com um sorriso encantador, ela concorda. Dentro de seu escritório, Cassian relembra o que ela disse e começa a rir. Alan, observando, não está entendendo nada e se pergunta se ele finalmente pirou. Cassian chama ele e diz que aparentemente tem um rato escondido no castelo. Ele ordena que encontrem e matem o danado. As empregadas, sem acreditar no que tinha acontecido, se perguntam como é que a esfera mágica se quebrou. Ela acha isso estranho. Afinal, a esfera mágica tinha um feitiço de proteção. Devia ser impossível ser destruída por qualquer humano. Enquanto isso, nossa protagonista se sente aliviada. Aquela esfera já estava irritando ela, então, quando ninguém estava vendo, ela simplesmente a destruiu. Então, nossa protagonista nota uma empregada chorando desesperadamente. Ela diz que devia ter cuidado melhor da esfera mágica e se desculpa pelo seu erro. As outras empregadas a repreendem, dizendo que mesmo que ela trabalhe a vida toda, não vai conseguir comprar uma, porque é algo muito valioso. Nossa protagonista, observando a discussão, sente pena da empregada e pergunta para Eva o que vai acontecer com ela. Eva responde que vai acontecer o óbvio. Se uma empregada quebra algo tão valioso, ela vai ser demitida e ainda vai ter que pagar pela perda. Resumindo, a vida profissional dela acabou. Ela fica chocada, sabendo que é a verdadeira culpada por toda aquela situação. Ela se levanta e vai até as empregadas para resolver a situação. Ela não pode deixar as coisas terminarem daquele jeito. Então, ela pergunta o que está acontecendo. Uma das empregadas diz que ela não precisa se preocupar, pois já tinha resolvido tudo. Ela prontamente responde que se tem algo acontecendo em seu castelo, ela quer saber do que se trata. Eva se emociona ao ouvir ela dizer seu castelo, pois achava que ela não tinha apego por aquele lugar. Nossa protagonista diz que já sabe que a esfera mágica está quebrada. Mesmo que ela quisesse ignorar, as empregadas são tão barulhentas que ela descobriria de qualquer maneira. Ela comenta que essa esfera mágica não é nada demais, então podem esquecer esse assunto. A empregada, ao ver a atitude misericordiosa da nossa protagonista, fica comovida. As outras empregadas ficam chocadas. Uma delas pergunta se ela realmente não se importa em deixar as coisas assim. Com um sorriso, ela responde que as pessoas cometem erros e, além disso, é só questão de comprar outra esfera mágica. Ela encerra o assunto e manda todas voltarem ao trabalho. A empregada cai de joelhos, implorando para que nossa protagonista aceite sua lealdade, pois ela é sua salvadora. Nossa protagonista pede para que ela não se preocupe. A empregada continua insistindo, enquanto nossa protagonista tenta acalmá-la. Então, do nada absoluto, Eva revela que na verdade havia outra esfera mágica.
Rosália aparece e comenta que já imaginava que isso poderia acontecer. Então ela enviou ferramentas mágicas suficientes. Nossa protagonista, ao ouvir aquilo, se pergunta o que ela vai fazer para se livrar de todas as esferas mágicas. Enquanto isso, na sala de Cassian, uma empregada estava contando sobre o que tinha acontecido. Cassian fica feliz, pois pensou que ela não estava interessada em assuntos relacionados ao palácio. Ele se levanta e Alan pergunta para onde ele vai. Cassian responde que está indo ver sua esposa. Alan pensa que ele estava tão focado no trabalho e, de repente, resolveu parar tudo. Ele deve ter enlouquecido. Do lado de fora, nossa protagonista estava se escondendo de Erika e se perguntando por que isso sempre acontece com ela. Então alguém a chama e ela leva um susto, porém logo fica chocada quando descobre quem estava chamando. Mas que droga, Crave! O que diabos você está fazendo aqui? Crave, vestido de mulher, aparece em sua frente, confiante em seu disfarce. Ela não acredita no que está vendo e pergunta: empregada? E ele responde que sim. Em seus pensamentos, ela se pergunta se deveria apenas dar um fim nele para evitar dor de cabeça. Ela pergunta se alguém o tinha visto, e ele responde que não, pois disfarce e infiltração são suas especialidades. Ela pergunta sobre os cavaleiros e o que ele estava fazendo ali, e ele responde que tinha se demitido. Ela não entende e pergunta por que ele fez isso. Ele conta que seu dever é permanecer ao lado dela. Ela não acredita que isso esteja acontecendo e decide simplesmente ignorá-lo. Ele diz que a única pessoa a quem ele é leal é ela. Ele até jurou fidelidade ao imperador por causa dela. Ele pergunta se ela esqueceu da batalha em que ela salvou sua vida. Por isso, estar com ela é mais importante que sua própria vida. Ele fica indignado perguntando que droga de casamento é esse. E pergunta o porquê ela está se fingindo de fraca. Traga minha incrível capitã de volta. Ela acha ele muito barulhento e fica se perguntando quando ele vai fechar o bico. Crave percebe que ela está ignorando e vai até ela, falando para ela voltar a ser a pessoa de antes, a mestra da espada, e pergunta se tem algo de errado com ela. Ela manda ele calar a boca e sair. Ela comenta que seu tio Sarno vai voltar para casa em breve e sugere que ele vá junto. Crave começa a implorar para que ela o deixe ser sua empregada e ela diz para ele parar de falar besteira. De repente, Cassian aparece, vendo os dois juntos, e pergunta o que está acontecendo. Achei que o final dessa empregada fajuta seria nas mãos da nossa rainha, mas pelo visto, quem vai dar um fim nele vai ser o Cassian mesmo. Cassian pergunta o que sua esposa estaria fazendo naquele lugar. Ela fica chocada sem saber o que dizer e se pergunta como não percebeu que ele estava chegando. Então ela percebe que o Crave ainda está ali e acha que ele será descoberto. Sem saber o que dizer, ela apenas aponta para ele, enquanto se pergunta o que deveria dizer. Cassian diz que nunca tinha visto essa donzela antes, e nossa protagonista dá uma risada concordando. Espera aí, ele não percebeu que na verdade é um homem? Cassian comenta que nunca tinha visto essa empregada, e rapidamente nossa protagonista fala que é porque ela o trouxe do Império Ocidental. Ela se pergunta onde diabos o Crave se parece com uma donzela. Cassian, com um lindo sorriso, diz que entende. Então, Crave os cumprimenta e diz que vai deixá-los sozinhos. Tenho certeza de que não passa nem sinal de Wi-Fi. Depois de sair, Crave se gaba por ter conseguido enganar Cassian, mas quando ele percebe, Cassian estava encarando-o. Ele não consegue entender como podem ser tão diferentes. Parece até que são duas pessoas no mesmo corpo. Ele se pergunta se está vendo coisas. Nossa protagonista percebe que sua expressão não está muito boa e fica preocupada. Ela o chama e pergunta se ele está com raiva. Ele não entende por que da pergunta. Ela fala que ele parece estar bravo com algo. Ele logo pergunta se ela tem falado com a empregada sozinha em segredo. E surpresa com a pergunta, ela responde: claro que não. Ele sorri e diz que está tudo bem, pois ele acredita nela. Ela fica aliviada, como se um peso tivesse saído de seus ombros. Nossa protagonista até joga uma indireta, perguntando se aquela empregada parecia normal, pois seus músculos eram bem grandes, parecia até ser um homem. Cassian nega e diz que é indelicado duvidar do gênero de alguém com base em sua aparência. Aqui fiquei confuso se ela queria que ele percebesse e se livrasse do Crave para ela, ou se ela apenas lançou uma indireta. Ela se perde em pensamentos, perguntando-se como esse disfarce do Crave realmente funciona. Cassian observa-a e diz que seu olhar pensativo é muito bonito. Ela fica surpresa por ele achar isso. Ela revela que sempre disseram que seus olhos pareciam de uma assassina.
Ele completa dizendo que está falando sério. Ele não tem motivos para mentir. Nos é mostrado que no Império Ocidental, nossa protagonista é vista como uma assassina de olhos vermelhos, o carrasco de Leuelgoza. Ela sempre foi tratada como um monstro amaldiçoado com olhos vermelhos como sangue desde que era criança. Ela conta que desde pequena todo mundo tinha medo de fazer contato visual com ela, então acabavam evitando-a. É mais como uma maldição familiar. Geralmente há apenas uma pessoa por geração. Ela conta que seu avô e seu tio são mestres da espada de olhos vermelhos. Ele pergunta se seu tio foi o homem que matou o grande dragão do Apocalipse há 30 anos e encerrou a guerra com a União Oriental há 10 anos. Ela confirma, mas em pensamentos revela que quem acabou com a guerra há 10 anos foi ela. Ela conta que seu tio é um bom homem. Cassian dá uma risadinha e ela pergunta se tem algo errado com Sua Alteza. Ele pergunta, Sua Alteza? E ela não entende, pois não falou nada de errado. Então ele diz que prefere que ela o chame de querido. Ela fica envergonhada, pois nunca pronunciou essa palavra em toda a sua vida. Então Cassian a chama pelo nome e diz que chamará a sua esposa pelo seu nome de agora em diante. Esposa, por favor, me chame pelo meu nome. Ela fica envergonhada e o chama pelo seu nome, Cassian. Ele finaliza fazendo um carinho em sua cabeça e diz, sim, muito bem. Cassian volta para dentro do castelo. E perdido em pensamentos, ele se lembra da reação da nossa protagonista e conclui que a pessoa que estava com ela não deve ser perigosa. Ele pretende capturá-lo e investigá-lo mais tarde. Caramba, ele realmente percebeu que era um homem. Crave pergunta por que foi chamado, e em pensamentos nossa protagonista acha estranho que ninguém tenha percebido que ele é um homem mesmo após 2 dias. Ela pede que ele explique o que aconteceu com os cavaleiros depois que ela saiu de casa. Ele conta que os cavaleiros do Dragão Dourado ficaram desesperados, pois sem ela não fazia sentido eles permanecerem juntos, já que ela era a pessoa que os mantinha unidos. Ele até se gaba por ter sido o primeiro a pedir demissão. Nossa protagonista pensa que, de todos, esperava que Crave fosse pelo menos normal. Ela se arrepende de não ter dito que o casamento seria apenas de 3 meses, pois isso teria evitado essa situação. Ele comenta que, quando foi se demitir, encontrou-se com Ergen e se pergunta se ele também pediu demissão. Ela o repreende por falar algo assim como se fosse algo trivial. Crave percebe que alguém está os observando e, por alguma razão, Erika está o encarando, como se quisesse matá-lo. Enquanto Crave ficava de olho na empregada que aparentemente estava vigiando eles, nossa protagonista se pergunta há quanto tempo ela estava ali. Ele acha que ela está incomodando nossa protagonista e diz que irá cuidar disso. Nossa protagonista tenta impedi-lo, mas é tarde demais. Ele abre a porta e diz que Sua Alteza já recebeu sua lealdade. Se ela quiser, pode fazer o juramento de lealdade na próxima vida. Erika se assusta e sai correndo, gritando que ela é uma má pessoa. Ele fecha a porta e, com muita felicidade, fala que fez um ótimo trabalho. Nossa protagonista, observando o que acabou de acontecer, pensa que ele precisa voltar para casa com seu tio Sarno. Mais tarde, enquanto Crave servia um chá para nossa protagonista, ela fala que quer ficar sozinha e pede para ele ir embora. Ele comenta que em breve ela irá para a capital e, por causa disso, irá precisar de um empregado como ele. É mencionado que há um processo pelo qual todo aristocrata casado precisa passar, que é obter a aprovação do imperador. A união das 2 famílias é presidida em nome do imperador. Isso é uma forma de consolidar o direito hereditário aristocrático. Enquanto ela termina seu chá, Marta, uma das empregadas, a chama. Ao ver o olhar das empregadas, ela já imagina do que se trata. Devem ter descoberto que Crave é um homem. Ela até comenta que seria estranho se não tivessem percebido. Crave e Marta se encaram, como se uma luta estivesse prestes a acontecer. Então, nossa protagonista pergunta o que estava acontecendo quando a barulhenta, a Erika, grita dizendo que Sua Alteza é tão cruel, pois elas foram as primeiras a estar com ela e mesmo assim, de repente, foram trocadas por aquela outra empregada e por conta disso estão chateadas. Ela ainda diz que nossa protagonista está favorecendo aquela donzela só porque ela veio do Império Ocidental, mas elas também merecem uma chance. Marta conta que era sobre isso que ela queria falar, que não seria bom favorecer tanto apenas uma donzela. Agora ela entendeu. Elas estão com ciúmes porque fiquei mais próxima do Crave.
Nossa protagonista diz que entenderam errado, não é favoritismo e que na verdade ela gosta de todas elas. As empregadas ficam felizes com suas palavras e dizem que também gostam muito dela. Ao ouvir isso, nossa protagonista fica aliviada por não ter dado nenhum problema. Alguns dias depois, chega a hora de irem para a capital. Cassian conta que só vai dizer olá, para que ela não fique nervosa. Ele pega sua mão e a beija, dizendo que não haverá por um tempo. Então ele se despede e diz que voltará para vê-la em alguns dias assim que terminar seus afazeres. Nossa protagonista, envergonhada, diz que irá primeiro por causa de seu tio. Cassian diz que estará com ela em breve. Ele coloca sua mão em seu rosto e dá um beijo. Ela fica envergonhada. Então ele fala que, mesmo que sinta saudades dele, por favor, fique satisfeita com isso por agora. Clima de tesão no ar, até as empregadas perceberam, dizendo que eles já estão muito íntimos. Nossa protagonista fica toda vermelha de vergonha. Será que sou só eu que acho que ela tá caidinha por ele? Toda vez que ele faz algo, ela se derrete toda. No caminho para a capital, Crave encontra o Duque Sarno, que até fala que estava esperando ele. Dentro da carruagem, Eva comenta que o Crave é bem dedicado, e nossa prota fala que no esquadrão ele era o vice-comandante. Agora que ela para pensar, é a primeira vez que ela viaja de carruagem. Antes ela sempre ia a cavalo, mas ela nota que não é tão ruim assim ficar de boa curtindo a paisagem. Ela coloca a mão nos lábios e lembra do beijo e se pergunta por que se sente meio desapontada. Ela balança a cabeça e tenta não ficar pensando nessas coisas doidas. Ela não está acostumada a ficar na paz e acha que tudo isso é perda de tempo. Então, de repente, acontece uma batida e começa a gritaria. Nossa prota sente o cheiro de sangue e percebe que estão sendo atacados. Uma chuva de flechas cai em cima dos soldados, que gritam que estão sendo atacados. Crave manda proteger a carruagem e o Duque Sarno. Ele pede para todos se posicionarem em formação defensiva. Ele não estava esperando que seria emboscado logo quando estava partindo para a capital. Cassian, em seu escritório, estava analisando suas peças de xadrez quando sente uma sensação ruim. Nesse momento, o mordomo entra correndo e avisa que a arquiduquesa foi atacada. Cassian fica chocado, pensando no pior. Enquanto isso, nossa prota percebe a situação e pensa que, se continuar assim, vai ser perigoso. Erika, tremendo de medo, segura suas mãos e diz que vai protegê-la. Nossa protagonista se desculpa, mas Erika não entende o que ela quis dizer. Então nossa prota apaga ela, fazendo com que ela adormeça. Ao sair, um guarda avisa que sair é perigoso. Ela imediatamente dá um soco no guarda, fazendo-o desmaiar na hora. Ela fala que não vai demorar muito e chama sua espada Nevermore. Meu Deus, essa mulher é maravilhosa. Vamos finalmente ver ela destruir figurantes. Enquanto isso, Cassian está indo desesperado para tentar ajudar. Ele fica lembrando dela e reza para que ela esteja segura. Ele pensa que nunca tinha ficado tão nervoso e se pergunta se é porque vai perder seus cavaleiros ou se há outro motivo. Na batalha, Crave fica surpreso ao ver a espada Nevermore. Dizem que são espadas lendárias descendentes da família Lel-Elgoza. 2 espadas, devoradoras de almas, a famigerada espada Nevermore. Nossa prota aparece mandando os inimigos de arrasta para cima numa tranquilidade linda de se ver. Crave fica feliz ao ver que ela tinha voltado ao seu eu normal. Um soldado, com muito esforço, consegue bloquear um ataque. Ela fica impressionada que ele tenha conseguido e o cara se pergunta o que ela é. Ele precisa fugir para avisar o que aconteceu. No entanto, ela diz que não vai deixar ninguém sobreviver e ele vai de arrasta para cima também. Nossa protagonista olha ao redor e suspira aliviada por ter acabado. Então, Nevermore começa a falar, dizendo que fazia muito tempo desde que ela foi convocada e pergunta como pode ser tão dura com ela. Nossa protagonista simplesmente manda o foda-se e guarda a espada novamente. Crave diz que ela deveria ter deixado pelo menos 1 ou 2 vivos para descobrir quem os enviou, mas ela responde que é só esperar, cedo ou tarde, haverá mais oportunidades. Os guardas surgem do nada e perguntam se ela está bem, questionando se ela estava do lado de fora por ter quase sido sequestrada. Ela fica sem saber o que dizer. Cassian chega com uma expressão preocupada e se aproxima dela. Ela não entende por que ele está ali, porém quando ele se aproxima, ela percebe que sua expressão está muito sombria. Ele a abraça e diz que está feliz que ela está bem e pergunta se ela está ferida. Ela responde que está bem, mas ele nota que há sangue em seu rosto e tenta limpar. Ele olha para os guardas e pergunta quem foi o responsável por matar todos eles. Ela fica preocupada,
pois não quer que ele descubra que foi ela quem matou todo mundo. Seu tio Sarno aparece e diz que vai explicar tudo, contando que quem salvou Arne de ser sequestrada e matou os inimigos foi Crave. Ele fica chocado, sem entender absolutamente nada.